Pessoal, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos continuar com a cerâmica, né? A cerâmica fina e a porcelana, que eram elementos utilitários que também se utilizavam na corte e por pessoas que tinham dinheiro, tá? Eram elementos também, objetos, que tinham influência do rei, no qual ele tinha forte poder sobre a arte naquele momento. Tá? A riqueza dos detalhes, tá bem? Elas aparecem também nessas louças, assim como aqueles objetos que vocês já viram. Bom, vocês já viram algum objeto desses na casa de alguém? Ou até mesmo na casa de vocês? Existem objetos parecidos como esses? E aí vocês vão ver, tá? A imagem da apostila de vocês, o serviço de chá de porcelana, tá? De cerviz pintada a cores em detalhes dourados, tá? Na apostila de vocês. Vai ver também o vaso, tá? Do rei Augusto, feito para o rei da Polônia, tá? Augusto II. São objetos, né, utilitários de cerâmica, artístico ou até mesmo só decorativo, tá? Eles eram modelados em argila, que se tornavam cerâmica após passar por um processo de queima, tá? Sobre uma temperatura acima de 600 graus. E isso fazia com que a característica física desse objeto ela se alterava. Isso faz com que ela dure mais, né? E seja mais resistente e impermeável. Então, existia aí um processo até chegar nessa cerâmica, né? Então era uma argila, essa argila era queimada, tá? E esse processo dessa queima fazia com que alterava-se as características físicas, né? E com isso os utilitários cerâmicos eles duravam mais, eles eram mais resistentes e eles eram impermeáveis. Esses trabalhos eles recebiam o nome de porcelana, tá? E eram confeccionados com cerâmicas finas, tá? Elas eram duras e bastante brilhantes. Tá? O termo louça ele refere-se a produtos feitos com essa cerâmica esmaltada, ou seja, além da queima da cerâmica fina, existe outra queima, tá? E aí depois que a peça é pintada. Isso também se atribui ao nome de objetos domésticos, né? Que é os pratos, as xícaras, as travessas, os vasos sanitários, os conjuntos, né? de recipientes, conjuntos de louças, né? Esses que servem alimentos, como chá, café, entre outros. Na França, a manufatura real de louças ela se estabeleceu em Sèvres, nome que atingiu um grande sucesso comercial, tá? Então se difundiu bastante na França e foi muito comercializado. O trabalho com as porcelanas eles chegaram a passar o domínio das louças e entrou na confecção de peças apenas decorativas, tá? Então os trabalhos das porcelanas eles passaram a ser peças decorativas. Para isso também era comum trabalho em biscuit, como o que nós conhecemos hoje, tá? Quando nós passamos a analisar esses objetos em sua essência, a grande maioria deles eram dos artistas que trabalhavam onde? Na corte do rei, tá? Como vocês sabem, o rei era o influente dessas peças, né? Bom, decorrente de tudo isso que nós vimos, né? Onde tudo era feito a mando do rei, a partir de suas exigências, onde teve forte influência na arte, surgiu, né, o estilo rococó, como vocês sabem, não somente na pintura, como também na criação de acessórios decorativos, utilitários, mobiliários, como vocês já viram, tá? Isso tudo se deu a uma cultura que predominava naquele século, que era o século XVII e século XVIII, tá? Onde eles tinham hábitos, né, comuns, refinados, que foram desenvolvidos para quê?
para a utilização desses utensílios cada vez mais delicados. E onde eles utilizavam? Quando o rei, né, chamava a corte para tomar o café, então os cafés, os chás, eles eram motivos de quê? Das pessoas mostrarem as suas roupas, tá? Era como se fosse um desfile de roupas, onde as pessoas que estavam lá ostentavam tudo isso. A vestimenta, a elegância, eles se comportavam à altura daquele local, tá? Com distinção e, consequentemente, status. Tudo era aparentemente perfeito, como se fosse uma maquiagem que cobre todas as imperfeições. Isso mesmo. Todas as coisas que aconteciam na corte, como as discriminações, as desgraças sociais, os momentos de briga, isso tudo era maquiado, tá? Não existia naquele momento. Então, a arte, mais uma vez, ela estava nas mãos de Molière, que se encarregou de transformar os maneirismos, né, e hábitos afetados da época em uma comédia que trazia em seu texto uma sofisticada crítica no comportamento dessas pessoas que predominavam esses salões, né, da sociedade francesa, no qual os artistas faziam parte. Só que essas peças elas eram impedidas de serem encenadas, mas algum tempo depois foram autorizadas. E foi montada para o público e teve até estreia em Paris em 1659. Tá? Sob a herança da Idade Média e do Renascimento, a atividade de arte, né, a atividade era definida como fruto de um trabalho, tá, e de um reflexo individual. Então, tudo isso conferia o quê? A superioridade de quem fazia, o autor. E essas outras artes que eram associadas ao artesanato, elas eram consideradas inferiores a essas luxuosas, tá? Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, pode me procurar, estou à disposição. Tchau.